Jesus é chamado de Nazareno porque ele nasceu em Nazaré. Mas, queridos, vocês já sabem aqui comigo que nada, absolutamente nada nas Escrituras está lá de forma aleatória, de qualquer momento, de qualquer jeito. Claro que não. Jesus nasce em Nazaré por um objetivo, que eu vou contar para vocês aqui agora. Dois objetivos, na verdade, que você nunca ouviu dizer, que você nunca ouviu falar. E isso vai te ajudar a entender mais ainda a face de Jesus, entender mais ainda quem era Jesus. É claro que o nome dele era Jesus, o Nazareno, porque ele nasceu em Nazaré. Mas eu quero que você veja aqui o texto de Isaías 11, tá? Mas vamos antes no texto original. Você já conseguiu aí, Cíntia? O Lucas, tá? Ela está quase acabando o texto de Lucas aqui, de digitar. Então, vamos lá. Ok, Lucas, tá aí, certo? Ok. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Ele era honrado, né? E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Gente, guarda isso aqui, ó. Segundo o seu costume, tá? Na sinagoga e levantou-se para ler. Depois que ele leu, o que acontece? Vamos ver o que acontece. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Depois o que acontece? Vamos ler? E a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Presta atenção. E os olhos de todos ficaram fitos nele. E então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos que lhe davam testemunho se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Até aí tá bom demais. Gente, vamos colocar aqui na tela Isaías 11, versículo 1. O que está acontecendo? Jesus está ali, Jesus o Nazareno, nascido em Nazaré. Ele estava em algum lugar da Galileia, os textos antes vai falar, e de repente ele tem que ir para Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Não onde ele nasceu, mas onde ele cresceu. E chegando em Nazaré, ele foi para lá, a Bíblia clara, por um motivo muito específico. Um motivo muito importante. Ele vai para lá, gente, porque ele tinha um compromisso nessa sinagoga nesse dia. Porque aqui estava falando que era um costume dele de estar ali. Eu vou explicar já para você que costume é esse, porque ele está escrito dentro da cultura judaica, e aí você vai entender por que Jesus tinha que estar ali nesse dia exatamente. Por que será que ele tinha que estar ali nesse dia exatamente? Vou dizer aqui para você. A gente não percebe certos detalhes da Bíblia. Olha aqui, quando Jesus chega, eles já entregam para Jesus um livro. Eles já entregam para Jesus o texto de Isaías. E no texto de Isaías estava falando exatamente quem Jesus era. O que ele veio fazer aqui. E quando ele termina de falar quem ele era e o que ele estava fazendo ali, ele fecha o livro e todo mundo fica atônito olhando para ele. E vendo as maravilhas que ele faz e comentando sobre essas maravilhas. A pergunta é, por que Jesus teve que ir, estava em um determinado outro lugar, e de onde ele estava, ele teve que ir para Nazaré? Por que quando ele chega na sinagoga, não é ele que escolhe o livro que ele vai abrir? Já entregam para ele o livro na passagem. O que está acontecendo? O que tem por trás disso que você não sabe? Eu vou te contar agora. E aí você vai entender por que Jesus é chamado Nazareno também. Vamos lá. Séculos antes desse momento, aí vem a cultura para você entender, tá? Séculos antes desse momento, muitos séculos mesmo, na época do exílio babilônico, o povo de Israel ficou 70 anos exilado na Babilônia, ok? E aí, lá na Babilônia, eles não podiam de forma nenhuma ler as escrituras
ou ter as escrituras para eles lerem e celebrarem e cultuarem a Deus. Eles não podiam, era proibido com pena de morte. Por 70 anos isso aconteceu. Então os sábios de Israel, naquela época, fizeram o seguinte, para eles não se esquecerem das escrituras, para que ela não ficasse perdido na memória da nação de Israel, enquanto estava no cativeiro, o que eles fizeram? Eles dividiram as escrituras em trechos. Pegaram esses trechos e deram para as famílias. E cada família tinha que decorar um trecho em um determinado ponto do ano. Com isso, durante um ano, né, eles se reuniam e cada família responsável por aquele texto, né, ela falava, né, aquilo que ela tinha decorado no meio do povo. Dessa forma, durante os 70 anos de cativeiro ali na Babilônia, as escrituras não foram esquecidas. Contudo, quando eles retornaram a Israel, essa cultura, esse costume, ele se manteve, porque eles pensaram, em algum dia, em algum momento, pode vir um novo império e pode vir levar a gente cativo de novo. Então, se nós mantivermos as famílias com a responsabilidade de guardar, de memorizar os trechos que foram determinados para elas, nunca mais a gente vai perder as escrituras. E assim aconteceu. E então, a cada sábado, cada família ia na sinagoga e ia falar aquele texto, ia declamar aquele texto que era determinado dela. Mas como que isso ia acontecer? Ia qualquer pessoa da família? Não. Isso era encargo do filho mais velho daquela família. Era o encargo do filho mais velho daquela família. Então, todas as vezes que a família ia para a sinagoga, quando era a vez dela, ela já chegava na sinagoga, o rolo da escritura, porque ela era em rolos, já estava aberto naquela passagem que aquela família era guardiã. Então, o filho mais velho era convidado, ele subia e ali ele iria falar aquele texto diante de toda a congregação, queridos. O texto de Isaías, quem guardou foi a família de Jesus. Jesus era o filho mais velho dessa família. Por isso, quando ele chega na sinagoga, ele já imediatamente, ele já sobe para o altar, ele já sobe lá para Bimá, que a gente chama, não é? E ali ele já pega o texto aberto e pronto para ele falar, já ali naquele momento. A família de Jesus foi a guardiã por séculos desse texto. E por séculos era a família de Jesus que vinha sendo a guardiã desse texto e todos os sábados, como de costume, conforme fala o texto, essa família falava sobre isso. Mas nesse dia, especificamente, nesse dia extraordinário, quem estava falando o texto, quem estava declamando o texto, quem era o responsável guardião por esse texto, era a própria pessoa de quem o texto falava dele, o próprio Jesus. Por isso as pessoas ficavam atônitas. Mas por que esse Jesus era chamado de Nazareno? Por que ele teve que nascer em Nazaré? Por causa disso aqui, Isaías 11. Isaías 11, versículo 1, diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Muito bem, aqui eu coloquei todo esse texto em hebraico para você, e agora você vai entender por que Jesus teve que crescer em Nazaré, por que Jesus teve que ser reconhecido como o Nazareno. Aonde ele chegava, ele era reconhecido como o Nazareno. É por causa desse texto aqui, queridos. Carla, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender aqui agora. Essa palavra renovo aqui, que está aqui, é exatamente essa palavra que está aqui, ó, em hebraico, netzer. E eu vou colocar ela ali agora para você ver, tá? Vou mudar a minha página aqui e vou colocar já essa palavra aqui, netzer. Netzer. Você vai entender agora, você vai ficar impactado. Netzer. Netzer é conhecido como renovo.
Mas vou te dizer, Netzer não é qualquer renovo. Vamos colocar aqui a imagem de uma árvore de oliveira. O Netzer não é qualquer renovo. Não. O que é Netzer? Vamos colocar a imagem da árvore de oliveira do lado de cá? Vamos lá? Ok. O que é Netzer? Eu tenho aqui, olha, uma árvore de oliveira no meu telão aqui, lindo, maravilhoso, mega para a nossa jornada. Então, eu tenho aqui uma árvore de oliveira. É exatamente essa aqui. A árvore de oliveira, deixa eu contar para vocês, o Netzer, ele está relacionado a essa árvore. Porque a árvore de oliveira, ela pode dar frutos, ela pode viver por centenas de anos. Centenas de anos. Mas quando ela para de dar frutos, vai caindo todas as folhas dela, essa árvore se retorce, parece que morreu, e ela pode ficar assim por 400 anos. Se não é os agricultores que sabem que um dia ela pode voltar a frutificar, ela seria cortada pela raiz. Porque ela pode ficar por 50 anos, por 100 anos, por 300 anos, até 400 anos, como morta. Como morta. Aí, quando de repente, todo mundo achava que a árvore tinha morrido. E nós sabemos que a árvore de oliveira, ela é a tipologia da nação de Israel. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. Pois muito bem, quando de repente, depois de 400 anos, 100 anos, 300 anos, não importa, de repente nasce um pequeno broto dessa árvore de oliveira. O Netzer, esse broto, esse renovo que fala em Isaías 11:1, só se aplica para o broto da árvore de oliveira, que aparece depois desse período que parecia que ela estava morta. E aí ela renasce. Esse primeirozinho é chamado Netzer. Depois do primeiro, que é chamado Netzer, que é chamado renovo, então aparecem os outros. Então a árvore volta a ficar toda linda, toda maravilhosa, e ela volta a dar frutos. O Netzer, o renovo de Isaías 11, só se aplica para esse caso, para o renovo, para o broto da árvore de oliveira, esse primeiro. Pois muito bem, vamos voltar para lá. Essa aqui é a palavra Netzer, esse broto, esse renovo, que só se aplica nesse caso. Essa palavra aqui é a palavra em hebraico Netzer. Quando eu coloco uma última letrinha aqui, vai se tornar Natsri. Natsri. A palavra se transforma de Netzer em Natsri. Sabe o que significa Natsri? Natsri significa Nazaré ou Nazareno. Aquele que é de Nazaré. Natsri, o renovo. Por isso Jesus é chamado de Netzri ou Natsri, aquele que foi nascido em Nazaré, aquele que é o renovo, aquele que quando todo mundo pensa que acabou, todo mundo pensa que não tinha mais jeito, todo mundo pensa que acabou tudo, tá, renasce, renova.